Amém? Senhor Jesus, há uma nuvem que se move sobre a igreja. Aleluia. Boa noite aí aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Estamos então chegando na mensagem 3 dessa conferência, Geração Final. E todos nós somos os dispensadores. E hoje vamos falar sobre dispensadores das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia! Esse hino sobre a nuvem é muito bom. Eu tirei um pouquinho o pessoal da música aí do que eles tinham combinado, né? O último hino ia ser o Solte o Pino da Granada, né? Mas eu pedi então esse hino sobre a nuvem. É um hino muito importante porque mostra que nós somos um povo que temos direção. Mostra que nós somos um povo que tem palavra de direção. E que nós temos a palavra profética como nosso suprimento para a nossa vida, para o nosso viver e também como uma direção. Então, meu encargo nessa noite é falar com todos os jovens da importância de nós sermos esses ministros que dispensam as insondáveis riquezas de Cristo, pregando o Evangelho, mas também mostrar a importância de nós sermos aperfeiçoados, como diz em Efésios 4, 11 e 12, que nós temos na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados, por isso que o Senhor nos deu o SEAP, não é? E é maravilhoso agora que o nosso Senhor deu luz para o irmão Pedro de falar de Colossenses, e já na primeira mensagem está ali o SEAP, não é? Já mostrou ali que o Epáfras foi alguém aperfeiçoado por Paulo e depois foi muito útil. Então, nessa noite, eu pretendo mostrar para todos nós a importância de todos nós sermos ministros do Evangelho, na pregação do Evangelho, e também na importância de todos nós sermos aperfeiçoados. Mas ainda sinto também a necessidade de falar um pouco sobre a palavra profética, a sua importância, a sua aplicação na nossa vida. Irmãos, é muito importante, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que já tem sido usado bastante pelo nosso irmão Pedro, que está em Isaías 55, versículo 10. Aqui diz: porque assim como desce a chuva, ó que legal, está chovendo, né? Desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse versículo aqui é muito interessante, e hoje na nossa comunhão o irmão Pedro nos ajudou
ganhamos mais luz sobre a importância da palavra profética, porque aqui quando fala da chuva, essa chuva aqui é a chuva normal para regar a terra e produzir. Por exemplo, nós estamos passando esses dias aqui por dias de muita chuva. Quem tem plantações por aqui, olha, dificilmente consegue produzir alguma coisa. Por exemplo, a soja, ela começa a encharcar, ela dificilmente você consegue colher. Eu, quando era jovem, eu ajudei a plantar melancia, e na época da colheita, se chove muito, você não consegue colher nada, você perde tudo. Isso quer dizer que aqui, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, está se referindo a uma coisa específica. Aqui, esse exemplo que a Bíblia está nos dando, está falando da palavra profética. Não está falando da Bíblia, não está falando da letra, não está falando logos, está falando rema. Ou seja, aquilo que Deus fala hoje, para a necessidade de agora, é para produzir um resultado. É por isso, irmãos, que os ataques que hoje, porventura, venham contra nós, é sempre contra a palavra profética. Porque a palavra profética dá direção, a palavra profética tem um objetivo, é produzir resultados, é produzir frutos. Então, se você for desviado da palavra profética, você pode até ter uma vida cristã aí, como qualquer pessoa, mas você não vai conseguir frutificar. Então eu vou ler de novo, isso aqui precisa nos impressionar. Ele diz que a chuva e a neve, elas caem, regam a terra, fecundam e fazem brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ou seja, aquilo que Deus está falando agora. Posso orar por você? Essa é uma palavra de agora. E qual é o objetivo dessa palavra? Qual é o objetivo dessa orientação? É para frutificarmos. Hoje, quem saiu na pregação do Evangelho? Levanta a mão. Aleluia. O Senhor, quando Ele fala a sua palavra, é para produzir um resultado. Deus espera isso. Aqui no final do versículo 11, presta atenção, irmãos, isso é muito importante. Por que muitas vezes Satanás nos prejudica de ouvir a palavra? Por que ele inventa alguma coisa na quinta-feira às 21, no sábado às 10 da manhã e no domingo às 19? Tem um motivo. Porque você e eu precisamos da palavra profética. Nós já temos a Bíblia como a palavra falada de Deus, mas nós precisamos agora do falar instantâneo de Deus. Nós precisamos dessa chuva que vem para regar a terra e produzir resultado. E eu gostaria de usar também a 1 Tessalonicenses, já é um versículo bastante usado, capítulo 2, versículo 13, aqui mostra o mesmo aspecto. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus. Irmãos, essa é a palavra de Deus, está se referindo àquilo que Deus estava falando naquele momento. Paulo estava vivo naqueles dias, e ele só está falando isso, porque alguém dizia naquela época, que ele não era profeta de Deus, ou que o que ele falava não era importante, ou que ele falava não era a palavra de Deus, senão ele não teria escrito isso.
tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. Irmãos, nós temos que acolher a palavra. Acolher não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Agora preste atenção, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. E ainda é tão maravilhoso que o Senhor ainda permitiu que aqui no finalzinho ainda dissesse, né? E está operando eficazmente em vós os que credes. Por isso nós temos que usar o nosso espírito para receber a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor. E eu estou me referindo à palavra profética, não é? Então, irmãos, nós precisamos dar atenção a isso. Nós também estivemos, durante esse período, né? Ouvimos muito sobre a história de Naamã. Eu gostaria aqui só de mencionar alguns versículos rapidamente, para mostrar que não só precisamos da palavra profética, nós precisamos crer na palavra profética e precisamos imergir na palavra profética. Esses dias aqui nós todos estamos sendo ajudados, é ou não é? Muito ajudados. Então, 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, quando esse general aqui, Naamã, ele estava enfermo, e ele queria ser curado, e aqui na história entra uma menina, que nós já ouvimos muito, né, sobre o significado dela. Tem gente até que não, eu já fiquei sabendo que tem gente que não gosta de ouvir essa história, mas está na Bíblia. Aqui tem uma menina, que no versículo 2 e no versículo 3, ela fica sabendo, ela era uma escrava levada, né, escrava para essa terra aqui, e ela foi trabalhar na casa da esposa desse general, e ela então, ela falou uma frase maravilhosa. Ela falava assim: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então essa criança reconhecia que em Israel havia profeta. Então, claro, talvez alguns até achem estranho que a gente insista nisso, mas irmãos, se você prestar atenção, o sofrimento de Paulo sofreu muito, porque havia muita competição naqueles dias. Ele era a pessoa levantada por Deus para levar adiante a sua vontade nos dias dele, mas tinha muita mensagem bonita competindo com ele. Tinha gente, a Bíblia mostra que tinha gente muito eloquente, que dava lindas mensagens, aquelas mensagens que você ouve e vai para casa porque não tem nada para fazer. Irmãos, palavra profética sempre vai te levar para a rua. Palavra profética sempre vai te dar um trabalho para você, sempre vai te levar a fazer alguma coisa, porque a palavra profética é como a chuva, ela cai para produzir frutos, ela cai para produzir resultados, ela cai no nosso coração para operar eficazmente na nossa vida. E aqui nós temos o outro personagem aqui, que é o rei de Israel, no versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que eu envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele, além de não ter noção que havia profeta na terra, de não crer que havia profeta na terra, ainda achou que esse assunto era para trazer problema para ele.
Isso está parecendo com alguma coisa que eu estou ouvindo, não é? De alguns irmãos que estão preocupados, porque a coisa está apertando. Deus está mostrando que nós precisamos ser pessoas que funcionam, precisamos ser pessoas que pregam o Evangelho. Então, nossa, estão armando alguma para mim ter que ir para a rua. É isso mesmo, né? Na verdade, irmãos, esse ir para a rua, eu queria até falar uma coisa. Nós vamos para a rua todo dia. Você vai para a rua para ir na farmácia, para o supermercado. Esse ir para a rua é ir com o espírito de orar pelas pessoas. É ir com um kit na mão, com o jornal Árvore da Vida na mão. Você vai para a escola, vai para o trabalho, todos nós vamos para a rua. Versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém, irmãos? Isso, nós cada vez precisamos estar mais claros, não é? No nosso meio, nós temos o nosso irmão Pedro, que foi levantado pelo Senhor, depois da partida do nosso irmão Dong. E quero aqui lembrar, nós esses dias tendo comunhão, nós lembramos do dia que nós aqui estávamos honrando o nosso irmão Dong, no dia que ele dormiu no Senhor. E eu tive a oportunidade, a graça, a honra, o privilégio e a misericórdia de falar alguma coisa. Eu me lembro bem o que eu falei, que agora o nosso irmão Dong está aqui, mas ele está dormindo no Senhor. Se eu quisesse honrá-lo, eu tinha que ter feito enquanto ele estava vivo. Então aprenda uma coisa, irmãos: se nós queremos honrar o profeta de Deus, faça-o enquanto ele está em vida. E honrar o profeta de Deus não é fazer elogio, ficar falando dele, não é. É você ouvir a palavra que ele fala e praticar essa palavra. Então Eliseu, homem de Deus, ele disse, não é? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então, aí claro, às vezes as coisas não são como a gente pensa. Eu não digo que o Naamã estava errado, porque ele chegou lá na casa, o Eliseu nem saiu para conversar com ele. O cara é general. Mas ele mandou um servo, mandou um recado para ele. Então, irmãos, Deus tem profetas, né, em cada era, que fala por Deus, que nos dá a direção, e temos nós, os enviados, para transmitir aquilo que o profeta falou. Amém? O Senhor nos deu essa função de nós transmitirmos e falarmos, pregarmos o Evangelho e executarmos aquilo que o profeta falou. Então, ele pediu para ele mergulhar 7 vezes. Nós conhecíamos essa história, mas irmãos, agora faz total sentido. Ele teve que imergir. Então aqui diz que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, de acordo com a palavra do homem de Deus, exatamente como disse o homem de Deus. Eu estive numa reunião, onde vários irmãos deram testemunho, como que posso orar por você, facilitou nossa vida. Que dificuldade era para pregar o Evangelho antigamente, até fazer comportagem. Mas ali tinha um irmão insistindo, né? Ele tinha um jeito próprio, ninguém condenou ele. Mas no final ele falou assim: mas eu queria dizer que tudo que eu tenho feito não tem dado resultado. Então, irmãos, para quem insistir, se Deus já deu uma orientação para nós? Se o Senhor está falando para nós imergirmos na palavra, vamos imergir na palavra. Mal não vai fazer para nós, só faz bem. Os próprios comportores têm experimentado muito isso.
muitas vezes sai, né, cansa, ou está um pouco desanimado, aí eles param, tem um pouquinho de comunhão, oram juntos, lembram daquela palavra que eles imergiram de manhã, né? Rumina de novo aquela palavra e ganha mais força. Sabe, irmãos, eu gostaria que todos nós entendêssemos que o Senhor está nos levando a entender esse assunto da palavra profética, porque no final dos tempos, somente um grupo de pessoas que cresce de que a palavra que está sendo falada é a palavra de Deus, é a palavra profética, poderia trazer o Senhor de volta. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aprendendo agora que quem faz a obra é a palavra do Senhor. Eu, por exemplo, tenho muita experiência, sei fazer muitas coisas, sei dar mensagens, sei compartilhar, sei pregar evangelho. Mas, irmãos, cada vez mais nós estamos aprendendo. Quando nós ouvimos a palavra que vem da boca de Deus para os dias atuais, cremos nessa palavra e praticamos essa palavra, tem resultado, tem fruto. Eu posso dizer que nesses 2, 3 anos de posso orar por você, eu já salvei mais gente do que meus 30 e poucos anos de cristão. E de maneira miraculosa. Posso orar por você? Por quê? Por que você está falando isso? Não, porque Deus mandou eu falar isso para você. Mas como é que você sabia que eu estava precisando? Não, eu não sabia, mas Deus sabia. Aí você vai orar, a pessoa começa a chorar. Quantos de nós temos essa experiência? Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Muitos. Nós estamos tendo essa experiência, irmãos. Então, nós estamos aprendendo cada dia a quem faz a obra do Senhor, é a própria palavra do Senhor. No passado, alguns anos atrás, nós ouvimos muitas mensagens também que o irmão Pedro nos deu, mostrando que o próprio Senhor Jesus fazia questão de dizer que ele estava fazendo aquilo que o Pai mandou ele fazer. É uma questão de obediência. Se nós obedecemos, Deus nos abençoa. Se nós somos fiéis naquilo que Deus está falando. Então nós vemos aqui, né, irmãos, essa cura, algo maravilhoso, né? E que fez com que essa pessoa fosse totalmente curada. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de cura, irmãos. Todos nós precisamos de cura. Todos os dias. Todos os dias tem que furar a bexiga, né? Não é? O judeu, se fosse fazer tudo direitinho, né, judeu, tinha que trazer, a gente tinha que trazer 200 bexigas em cada bolso, né? E mesmo assim, vai, estoura, aparece de novo. Essa manhã eu estava desanimado, orei, puxa, agora estou animado, mas à tarde estou desanimado de novo. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos cada vez mais da importância naquilo que o Espírito está falando nesse momento. E eu sinto assim que é uma experiência que Deus dá para cada um dos seus servos em cada era, não é? Eu vi o irmão Dong sofrendo muito por causa dessa situação. E eu vejo hoje o irmão Pedro também sofrendo. E se você lê com esse pano de fundo, se você ler 2 Coríntios, você vai ver quantas palavras Paulo, ele está falando ali, tentando mostrar para os irmãos, olha, se vocês tivessem dado atenção à minha palavra, a situação não seria essa. Porque esse assunto da palavra profética, nós também vimos que o Senhor havia treinado os discípulos. Ele esteve 3 anos e meio na presença dos discípulos, andando com eles, servindo. Mas depois que o Senhor morreu, os discípulos ficaram perdidos. E o Senhor então fez algumas aparições. Apareceu para Maria, depois sumiu, apareceu para os discípulos. Outra vez, os 2 no caminho de Emaús, apareceu, sumiu de novo. Até que uma hora, irmãos, ele já tinha feito várias dessas, ele não apareceu mais. Aí a Bíblia diz
que Pedro se levantou com os 11. E a partir desse momento, Deus passou a falar por meio de um homem. E a partir daí até o dia de hoje, Deus sempre em cada era está usando uma pessoa para dar a direção. Eu espero, irmãos, jovens, que nós tenhamos clareza sobre isso. Isso vai nos guardar, não é? Nós vamos ser pessoas alegres. Por outro lado, é um descanso, não é? Nós não precisamos, você não precisa se preocupar em como você vai fazer as coisas, não. A palavra profética, ela vem acompanhada de todas as ferramentas. Você tem as mulheres conectadas, homens de oração, Avança Jovem, Vencedores Kid, não é? Tem tanta coisa, Expo Livro, Bucafé, comportagem dinâmica, comportagem por hora, por oportunidade. Você vê como é que o Senhor foi afunilando, né? Ai, irmão, comportagem dinâmica eu não vou conseguir, porque eu estou trabalhando e estudando. Ah, mas de repente você pode fazer por hora, escolhe 1 hora no dia, meia hora. Aí ainda, já muitos entraram, ainda ficou um grupo que não consegue. Mas aí veio o irmão Marcos Cury, né, que é o nosso comportor mor, né, médico, ajuda a administrar um hospital e ainda tem tempo de fazer comportagem. Ele falou assim que ele não consegue fazer nem a dinâmica nem por hora, mas ele tem muita oportunidade. Amém, irmãos? Nós ouvimos o testemunho de um irmão aqui, ele não saiu para pregar o evangelho, mas ele estava no condomínio ali, fazendo exercício na academia. De repente uma pessoa, o Senhor falou para ele, ora por essa pessoa. É oportunidade, é ou não é? Você está no mercado, na farmácia, fazendo compra. Muitas vezes aconteceu isso comigo, irmãos. Eu estou decidido, não vou orar, não estou bem, né? Mesmo que eu possa orar por você, hoje eu não estou bem, eu estou na alma, né? E a gente gosta de curtir a alma, né? De vez em quando, né? É verdade, André? É verdade, né, André? Obrigado, companheiro, né? E aí, olha, Deus é tão misericordioso que Ele põe uma pessoa no caixa. Esses dias no mercado aqui em Sumaré, eu falei, eu não vou falar nada. Não vou. Se você pensa que é só você que às vezes é assim, né? Eu não vou falar, não vou falar. A moça está me atendendo, fala, a vida está muito difícil, né, senhor? Eu falei, é verdade, não está fácil mesmo não. Só Deus para nos ajudar, né? Ela falou. Eu falei, não, se eu esperar mais uma coisa agora, posso orar por você? Claro, por favor. E fila ali, gente, né? E fila. Então, irmãos, por oportunidade, todos nós temos, né? O Senhor está providenciando, não é? Para que todos nós tenhamos oportunidade todos os dias. Isso, o que é isso? É um dispenseiro das insondáveis riquezas de Cristo. É alguém que a qualquer momento está aproveitando as oportunidades. Não vamos perder as oportunidades, não é? Deixa eu ver aqui que eu estou perdido aqui na sinopse. Eu devia ter rasgado a sinopse, viu, Deus? 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5. Já está aí atrás, né? Essa turma é mais rápida que a gente. Versículo 14 e 15. Presta atenção, irmãos, esse versículo é muito importante. Pois o amor de Cristo, eu vou pedir para vocês lerem juntos, tá bom? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como é bom lembrar esse versículo, irmãos, né? O amor de Cristo nos constrange,
julgando nós isso? Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para quê? Para que foi, irmãos? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu tenho a impressão, irmãos, também foi minha experiência por muitos anos, de que nós achamos que somos donos de nós mesmos. Eu estou falando daquele que já creu no Senhor. Você não tem essa impressão? Você é dono de você mesmo? Por exemplo, eu vou decidir quando que eu vou servir o Senhor. Eu vou orar para ver quando eu vou para o SEAP. Eu já contei aqui, eu me lembro um dia uma irmã falou para mim, olha, não venha falar aqui de SEAP para os nossos jovens, que nós queremos que eles estudem. E eu estava bravo naquele dia, eu falei assim, então diga para eles não vir, porque eu vou falar para largar tudo para servir o Senhor. Aí, claro, eu não estava discutindo com ela, era uma conversa, não é? Amiga. Eu falei, eu prefiro que você não traga ele, porque eu não vou conseguir isso. Porque, irmãos, os 1900 anos do cristianismo levou eu e você a achar que você indo para um culto com a sua família, para uma reunião cristã, sentar ali e ouvir uma palavra, a imagem que eu tenho, que eu sei que meu avô se converteu, ele indo, não é? Ele tinha que ir meio escondido, porque ele é de família árabe, né? Ele ia meio escondido. Então aquela coisa linda daquele homem, né, indo para um culto, e a gente acha que isso é servir a Deus. O dia que eu e você cremos no Senhor, queira você sim ou não, nós somos totalmente do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. Nós não temos mais direito sobre a nossa vida, porque um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Considera isso, irmãos, como nós temos levado a nossa vida. Agora, quando fala de nós irmos para a rua, está totalmente de acordo com a revelação da Bíblia. Nós precisamos cuidar dos nossos locais de reunião, dos nossos serviços. É importante a estrutura, mas a estrutura não pode nos impedir de fazer a coisa mais importante, que é resgatar as pessoas. Nós somos ministros das insondáveis riquezas de Cristo, somos os dispensadores. Eu posso ter o meu direito, mas diante de Deus eu não tenho esse direito. Eu sou dele agora, eu sou do Senhor. É isso que a palavra profética está fazendo com a nossa vida, irmãos. Está mostrando para nós que nós somos do Senhor. Que você seja trabalhando ou estudando, nós somos do Senhor. Então, a nossa vida é para o Senhor. E nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós temos que ser sinceros, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu de novo, eu já estou com 61 anos, né? Mas, gente, eu tenho que ficar atrás desses meninos para aprender a fazer comportagem dinâmica. E já com esse meu peso, não é o peso da idade, é o peso físico, né? Correr atrás dessa molecada, meu Deus do céu, não é fácil, não é? Mas eu preciso ser aperfeiçoado. Eu fazia comportagem um ano inteiro e não orava por ninguém. Agora faz comportagem um dia, ora por 300 pessoas. O que é isso, irmãos? Pensa um pouquinho, irmãos. Você e eu precisamos ser aperfeiçoados. Todos nós precisamos ser ajudados. Precisamos abrir o coração e falar, Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. Aqui em Efésios 4, 11 e 12, diz que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento de comportores? Não.
de seapistas não, dos irmãos responsáveis não, é dos santos. Quem é santo aqui? Levanta a mão. Vocês são muito obedientes. Esse negócio de levantar a mão é chato às vezes, né? Irmãos, todos nós somos os santos, que precisamos de aperfeiçoamento. Eu nunca pergunto quem quer ir para o SEAP. Eu pergunto quando você vai para o SEAP. Porque todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Enquanto você não pode, faça da sua vida um SEAP. Imerge na palavra profética de manhã, não é? Eu estou falando imergir, não estou falando imergir só em versículo da Bíblia, eu estou falando na palavra profética, naquilo que Deus está falando para nós agora. Faça isso antes de ir para o trabalho, para a escola. Todos nós, irmãos, precisamos ser aperfeiçoados. Eu já falei, um ponto muito importante que eu considero, que nós cada dia estamos aprendendo que quem faz a obra é a palavra do Senhor. Por isso que muitas coisas estão acontecendo. Quando eu recebi essa bênção de incumbência, de junto com todos os irmãos do Conesul, ajudar alguns países da África, falando nisso, né? Chegaram aqui 5 irmãos de Uganda, né? Cadê os irmãos de Uganda? Cadê os outros? Já fugiram? Fica de pé. Amém. Se prepara que até fevereiro vai chegar uns 40 irmãos da África aqui, hein? Eu tive que aprender tudo de novo, irmãos, como fazer um SEAP. Vocês acreditam nisso? Eu estou fazendo SEAP desde 98. Tive que aprender tudo de novo. E esses irmãos da África estão nos ensinando como fazer. Eu até, não sei se está pronto aí, quase nunca está pronto, né? Vamos ver se hoje está. As fotos, não é? Algumas fotos do SEAP, irmãos. Nós temos hoje SEAP na África. Eu estou falando que tem SEAP num lugar com 208 inscritos, com 100 irmãos fazendo SEAP. Já está aqui não? Não? Começou por Angola, não é isso? Apareceu Angola, é isso? Esse é Angola, né? Ainda é Angola, não é isso? Olha a comportagem na África. Muito bem. Agora pode ser o próximo SEAP. Primeiro Angola, depois foi SEAP Congo, né? Esse aqui já é Congo. Olha aí. Chegamos lá, irmãos. Numa igreja de 600 irmãos, tem 480 jovens. Quando nós falamos de SEAP, 208 se inscreveram. São ávidos, loucos, para sair na rua pregar o evangelho, orar pelas pessoas, fazer comportagem. Congo, preste atenção, Congo já fez comportagem de 2.000 livros e agora estão imprimindo 10.000 kits. Não tem oferta de ninguém para imprimir esses livros, é trabalho deles. Estou falando da África. Sabe o que o Espírito está fazendo? É isso, irmãos. Cadê? Quênia? Quênia ou Uganda agora? Uganda, né? SEAP Uganda.
alugamos essa casa aqui, pertinho da propriedade do irmão William, né? E uma outra casa do lado, cabe 120 pessoas nas duas casas, né? Pode passar, pode passar. Uganda, né? Isso, aí ó. Não foi eu que escolhi a cor da camiseta não, viu? Agora Quênia. Recentemente inaugurou o SEAP Quênia. Comportagem. Amém. Muito bem, agora, depois de Quênia, o que tinha mais? O Cabo Verde, nós mandamos? Cabo Verde, onde que é? Qual que é o próximo aí? Pode passar. Próximo país, ficou mais algum? Onde é esse? É do Jobson? Amém. SEAP ao ar livre, aleluia. Muito bom. Amém. Muito obrigado, irmãos. Tem mais mais fotos? Não, né? Olha aí, irmão, SEAP na África, não é? Nós temos, fazendo SEAP, hoje, 248 irmãos fazendo SEAP na África. Vocês não ouviram? É 248 africanos fazendo SEAP. Na primeira chamada, não é? Então eu queria perguntar, e gostaria que vocês usassem ou um caderno ou Bíblia, para a gente ter noção, que quando a gente pede para levantar a mão, não dá para ver. Então, gostaria de perguntar aqui, quem está estudando e trabalhando e não pode fazer SEAP? Levanta assim um pouquinho, para a gente ver. Dá uma balançadinha. Muito bem. Então hoje eu não vou fazer chamamento de SEAP para vocês, porque outros irmãos vão fazer no meu lugar. Eu não sei se eu estou ficando velho, o que é, mas o Rafaelzinho, não, é que eles prepararam uma coisa, tem um vídeo que vai ser passado. Quem gosta de sair antes para comer pastel primeiro, vai perder, tá? E acaba ficando gordo igual eu. Bom, então, é o seguinte, ó. De novo aí, quem trabalha e estuda, levanta aí. Muito bem, fica assim, que o pessoal vai entregar agora o voto que vocês vão fazer para missões do exterior. Amém! Vamos dar oportunidade, vai lá. Cadê o pessoal que está distribuindo? Cadê? Ô Rivelino, cadê o pessoal? Isso faz parte da mensagem, irmãos, por favor. Os irmãos que estão na internet, nós também vamos dar a graça para vocês de fazer o seu voto, tá bom? Para as missões no exterior. Rapidamente, pode entregar para todos, vai entregando pacotinhos para eles irem passando, tá bom? Quem já recebeu, vai mostrando o papelzinho. Quem já recebeu? Quem já recebeu? Espera. Irmãos, só um minutinho aqui, ó. Vamos, olha lá em cima estão levantando a mão, ó. Ainda não pegaram o papelzinho lá, ó. Rivelino, essa equipe está muito fraca, hein?
Olha lá, ó. Vamos trocar, vamos tirar o Rivelino e colocar o Maurício na próxima. É uma brincadeira, viu? Bom, por favor, quem pegou o papelzinho, levanta o papelzinho para a gente ver. Muito bem. Esse voto é fixo mensal por 1 ano. Você vai agora orar de 2 em 2 aí com a pessoa do lado, e aquele valor que o Espírito já falou para você, você faz o seu voto mensal, tá bom? Por favor, procure preencher direitinho. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora em 1 minuto, tá? Depois vocês olham aqui para a lousa, depois dá para o telão, tá? Vamos agora orar de 2 em 2, por favor. Vamos orar. Amém. Muito bem. É só para orar pelo valor, tá bom? Não precisa orar muito. Agora, nós vamos esperar 1 minutinho vocês preencherem. Nós vamos recolher agora. Se você não vai preencher, então pode entregar em branco, não tem problema, tá bom? Mas vamos preencher agora. Coloque seus dados aí. Os valores estão especificados. E esse QR Code que está aqui atrás é para os irmãos que estão na internet, para que vocês, os irmãos que agora estão aí, não puderam estar aqui na conferência, vocês também podem fazer agora, colocando o seu celular aí voltado para esse QR Code, com a câmera, né, do seu celular. Você poderá também preencher pela internet, e não sei como será o envio por internet, né? Vai chegar na nossa mão? É automático, né? É automático o preenchimento pelo QR Code que está aqui, tá bom? Quem já preencheu, pode ir balançando assim e pode ir entregando para os mesmos irmãos que entregaram esse papelzinho dos missões no exterior, para que você, seja estudante, seja trabalhando, você também possa participar, não é, dessa obra com as suas ofertas. A obra não está necessitando das ofertas, nós é que precisamos participar. Nós vamos ganhar essa graça, ganhar a visão da importância de participarmos na obra do exterior com todos os irmãos que servem ali, né? Então, por favor, vou entregando. O Rafael? É para chamar o vídeo. Quem já terminou de preencher, levanta a mão. Quem já terminou? Vai passando o papelzinho aqui, ó. Tem gente para entregar o papelzinho. Nossa, que equipe, hein, Rivelino? Olha, eles não estão nem vendo o papelzinho ali, ó. Muito bem, rapidamente vamos entregando e vocês vão terminando de preencher, e para ganhar tempo, então, vamos, para pedir o vídeo, é isso? O Rafael mandou pedir o vídeo. Pode vir o vídeo então aí. Venha vídeo. O que você realmente quer? Pode vir. Mas, se você quer tudo isso, então por que você está aqui? Algo aí dentro te move ao inexplorado. Algo aí dentro te diz que existe prazer maior do que tudo isso que você deseja.
algo aí dentro quer mudar o rumo da sua história. Você sente, você ouve um chamado. Você pode até tentar ignorar, mas ele se repete. Você reluta, mas ele não desiste. E você sabe que no momento em que der o primeiro passo, sua vida nunca mais será a mesma. Quem vai para o SEAP recebe novos olhos, enxerga sua verdadeira condição e aprende a depender de Deus. Quem vai para o SEAP recebe novos ouvidos. A palavra que antes era difícil de entender agora se torna clara e repleta de sentido. Quem vai para o SEAP recebe novos pés, que não passeiam pelo passado, eles avançam, correm conduzidos pelo Espírito. Quem vai para o SEAP recebe nova boca, agora poderosa, que ora e fala por Deus para salvar as pessoas. Porém, o mais importante é que recebe um novo coração, que sente, que ama e que quer mais do que qualquer coisa o avanço do Evangelho.